noite, Direitos Humanos, boa noite, Capacita DH, é um prazer estarem com vocês aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a análise do discurso, definições, métodos e perspectivas. Nós vamos falar hoje com a professora Ângela Lima, da UFAP, lá em Garanhuns. A professora Ângela Valéria Alves de Lima, ela é da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, ela tem mestrado e doutorado em Linguística pela UFPE. Professora Ângela, fica à vontade, bem-vinda a essa aula de hoje no Capacita DH. Muito obrigada. Ô, Rogéria, eu que agradeço pelo convite para falar um pouco com vocês aqui sobre análise do discurso. Vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu, como você falou, sou professora da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, tenho minha formação em Linguística e no doutorado trabalhei um pouco com análise do discurso na perspectiva crítica, né? Atuo aqui em disciplinas na UFAP, em disciplinas de língua portuguesa e linguística, estágio também, né? E sou líder de um núcleo de estudos em discurso, um núcleo de pesquisa em discurso e ensino, que é o NUPED. Além disso, faço parte também do GEPA, que é um grupo de estudos sobre linguística aplicada lá da UFC. Em linhas gerais, é isso. Para finalizar, como eu sempre coloco no meu currículo Lattes, sou mãe de 3 filhos, um de 26 anos, outro de 11, outro de 7 anos, quase 8. Eu gosto sempre de destacar isso, porque para a mulher que atua, né, na ciência não é fácil, então eu acho que é sempre importante destacar que é difícil, mas é possível, né? Então é isso, né? Agora a gente pode, eu acho que é uma pequena apresentação minha, né? Acho que a gente pode começar a apresentação. Pronto, deixa eu só colocar aqui em tela cheia. Eu não vou ficar vendo vocês a partir de agora. Apresentar. Vou falar um pouquinho aqui, né? A Rogéria me convidou para falar um pouco sobre a análise do discurso, né? A gente discutir. E como eu sei que vocês vão fazer também um momento sobre análise crítica do discurso posteriormente, eu foquei fundamentalmente na análise do discurso de linha francesa, mas lá no fim eu abordo rapidamente a análise crítica do discurso também, certo? Então, aqui um sumário dessa minha apresentação. Eu vou falar sobre as linhas de análise do discurso, né? Não são as únicas, gostaria de destacar isso. A análise do discurso francês, a ADF, e a ACD, ficou a ADF aqui de novo, é a ACD, elas são 2 linhas de análise do discurso, mas não são as únicas, né? Mas para uma apresentação do tempo que a gente tem, não daria para se debruçar sobre outras, mas existe também uma terceira análise do discurso, que é a análise dialógica do discurso, que tem como principal estudioso, né, fundador, o Bakhtin, né, ou o ciclo de Bakhtin, certo? Então, a gente vai falar, eu vou falar rapidamente, né, sobre essas duas, e vamos para alguns fundamentos teóricos e analíticos da análise do discurso, né, da ADF e da ACD. E, dentre essas apresentações, eu faço também algumas análises de textos para vocês terem uma síntese ou uma ilustração de algumas investigações sobretudo da ADF. Então, a análise do discurso francês, ou ADF, surge na França na década de 1960 com Jean Dubois e Michel Pecheux. E a análise do discurso crítica, ela também vai surgir mais ou menos por aí, né? Mas é uma análise do discurso que tem como principal teórico ou um dos principais teóricos, né, o professor, o estudioso Norman Fairclough, certo? Então, a gente vai aqui
para discussão específica sobre a análise do discurso francês, é que é bem importante destacar que, segundo Mussolini, o projeto da análise do discurso se inscreve num projeto político e a linguística oferece meios para abordar a política. Por que a gente está falando sobre essa questão do político, né? Porque a AD, ela rompeu com o que vinha sendo desenvolvido até então na linguística, ou seja, uma investigação centrada na forma que se limitava à análise descontextualizada da língua. Então, a análise do discurso, ela se insere, ela se desenvolve no momento em que a discussão ou a análise voltada para a língua, ela é muito centrada numa investigação formal dessa língua, desconsiderando tudo que não fosse próprio a ela, né? Como elementos contextuais, situacionais, desconsiderava a questão, por exemplo, dos indivíduos, né, e de como esses indivíduos contribuíam para a organização dos discursos. Então, a linguística, até meados da década de 60, ela não considerava isso. E a AD, ela vem, né, de uma constituição que bebe na linguística, né, e bebe também na filosofia, em teorias sociais, né, sobretudo com Peixoto, que é um filósofo, que é um dos fundadores também da análise do discurso, que estava, né, que estava muito preocupado com reflexões advindas do marxismo e da política, com a efervescência política da França na década de 60. Assim, para se fazer a análise do discurso, é importante destacar que é preciso ir além da análise do texto e de seus elementos gramaticais, embora esses elementos sejam importantes para a discussão da análise do discurso. Mas, no momento em que se tinha por iniciativa, né, se analisar o discurso, buscava-se ir além desses elementos, né, porque o que se acreditava na época, e eu acho que ainda hoje a gente acredita muito nisso, no que diz respeito à análise da língua, pelo menos na minha perspectiva, que observar a língua puramente do ponto de vista gramatical é muito limitador. Então, Gregolin afirma que empreender a análise do discurso significa tentar entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como esse texto se articula com a história e a sociedade que o produziu. Então, vejam aí que a investigação do discurso vai, como eu estava falando anteriormente, extrapolar a investigação puramente textual, né? Mas é uma compreensão ou uma discussão do texto junto com a história e com a sociedade. Então, o discurso é um objeto, ao mesmo tempo, linguístico, né? Porque você tem uma construção puramente, não puramente, mas fundamentalmente linguística, é linguagem, mas ele é também histórico, porque é marcado por elementos sociais e por elementos históricos. Entender o discurso requer a análise desses dois elementos simultaneamente. Então, aqui eu trouxe para a gente verificar um pouco isso, para ilustrar um pouco essa questão, só para vocês enxergarem um pouco o que a gente está falando em termos de linguístico e sócio-histórico, né, histórico. Eu trouxe esses dois exemplos que são manchetes de jornais deste ano, né? Aqui é do Valor Econômico, a revista, e aqui do Estadão, né? O do Valor Econômico em 19/3 e aqui do Estadão, aqui do 7/3. Então, exemplos bem recentes, né? Numa perspectiva puramente formal, que era a perspectiva que a linguística abordava a linguagem, ou estudava a linguagem, nós iríamos, por exemplo, investigar aqui, nessa primeira frase, né, da manchete, o que seria o sujeito, né, o verbo, qual seria o complemento desse verbo, os adjuntos que se anexam a esse verbo, que é o elemento central da oração. E nós iríamos fazer, desses elementos que eu destaquei aqui, o verbo contrai e o só, que é um advérbio,
nós iríamos fazer uma análise, uma descrição desses elementos do ponto de vista formal, né? Classificar esses elementos, seria uma descrição da língua do ponto de vista dos elementos que constituem o enunciado. A mesma coisa na manchete de baixo, né? Economia brasileira, veja, a de cima eu não li, e é importante a gente ler. PIB da Argentina contrai só 1,7% no primeiro ano de Milei. E a manchete do Estadão, a economia brasileira cresce 3,4% em 2024, mas dá sinais de desaceleração no quarto trimestre. Então, a gente teria aqui, do ponto de vista da linguística puramente, uma análise, como eu falei acima, que iria investigar apenas e descrever a constituição formal do enunciado, né? Eu destaquei aqui uns elementos porque eu já quero ultrapassar essa análise, mostrando como a gente pode ir além, a partir de um olhar da análise do discurso, nós podemos ir além dessa investigação puramente formal. A análise do discurso francesa, como falei anteriormente, ela se preocupa em investigar os elementos históricos, sociais que envolvem a produção de um determinado texto, né? De uma determinada produção linguística. E por isso que os elementos aqui destacados são importantes, né? Eu vou para frente, mas depois eu retorno aqui só para a gente, para eu ressaltar aqui alguns elementos que eu destaco nessas duas manchetes anteriormente apresentadas. Então, numa análise puramente linguística, os elementos analisados destacariam uma constituição gramatical dos enunciados. Na perspectiva da AD, a análise recai, né, sobre os recursos linguísticos, eles continuam sendo importantes, né, porque nós estamos analisando o discurso e nós precisamos partir de uma base linguística para analisar o discurso. Então, eu destaquei lá os verbos contrai e cresce, o advérbio só e a conjunção adversativa mais. Esses elementos linguísticos, eles são selecionados por conta de uma conjuntura sociopolítica que está subjacente às suas escolhas, né? E essa conjuntura que determina as escolhas linguísticas dos enunciadores, ou seja, daquelas pessoas que produzem esse discurso, a junção dessa conjuntura com os recursos linguísticos selecionados permite a construção de determinados sentidos sobre os referentes ou sobre os assuntos sobre os quais se estão comentando, né? Então, os sentidos que são construídos sobre os referentes a partir das escolhas linguísticas realizadas. Então, eu tenho aqui uma análise que vai observar os recursos linguísticos, a conjuntura sociopolítica e os sentidos que são construídos sobre esses referentes, né? Então, voltando para mostrar para vocês que aqui, vejam o contraste que nós temos entre essas duas manchetes que aqui estão. Então, eu tenho, na primeira, PIB da Argentina contrai só 1,7% no primeiro ano de Milei. Vejam que, de uma maneira geral, nós temos uma mídia que, normalmente, ela é muito... ela assume partidarismos, né? E nós temos uma mídia que, muitas vezes, dentro do cenário atual brasileiro, se posiciona muito criticamente em relação ao governo Lula. Então, vocês podem perceber isso fica claramente explicitado, né, na manchete que a gente tem embaixo, uma postura que tenta, ou um discurso que tenta diminuir, de alguma forma, o crescimento econômico que o Brasil teve em 2024. Então, vejam que aqui a economia brasileira cresce 3,4% em 2024, mas dá sinais de desaceleração no quarto trimestre. Nós temos, nesse caso, um verbo aqui que aponta para o crescimento,
Só que logo em seguida, na segunda oração que vem na sequência, nós temos uma conjunção adversativa que vai. O que é que a conjunção adversativa ela estabelece? Ela estabelece uma espécie de hierarquia entre as duas informações ou os dois argumentos que estão aqui postos. O mais das sinais de desaceleração no quarto trimestre é uma construção que vai tornar mais forte a informação que vem introduzida por ela do que a própria informação que é colocada na oração, na primeira parte do enunciado. Então, o crescimento de 3,4 em 2024 é como se não tivesse sido, não fosse relevante, né? Porque logo em seguida eles ressaltam a desaceleração da economia no quarto trimestre. Vejam que essas escolhas, né, essa escolha do mais e a maneira como se constitui o enunciado, ela é uma escolha que tem a ver com questões políticas que estão e sociais, né, e econômicas, e uma maneira de enxergar o mundo, que a gente pode chamar de ideologia, que alimenta determinados veículos de comunicação, né? E esses veículos de comunicação tentam, muito claramente, diminuir o ganho que o Brasil teve na economia no ano de 2024. Vejam que o mesmo período, que é 2024, né, PIB da Argentina contrai só 1,7%. A escolha, você veja que tem uma contração aqui, né, explicitada pelo verbo contrai, mas é como se, ao utilizar um advérbio só, o enunciador ou os produtores da manchete, eles minimizam o fato de a economia não só não ter crescido, mas ter contraído no primeiro ano de Milei. Vejam como nessas duas manchetes, a partir de elementos que a gente identifica como elementos formais, né, no caso aqui do verbo e do advérbio, aqui embaixo o verbo e da conjunção adversativa, nós temos uma construção linguística de um discurso que, no primeiro caso, né, do PIB da Argentina, tenta fazer uma construção positiva do governo Milei, e, no segundo caso, tenta fazer uma construção negativa do governo brasileiro, né? Então, só para a gente destacar que a conjuntura sociopolítica que eu destaquei aqui, ela vai influenciar as escolhas que os enunciadores fazem para expressar as ideias ou as ideologias que eles pretendem transmitir. Então, exemplificando, ilustrando um pouco o que a análise do discurso faz, né, que eu quis mostrar para vocês aqui, não é uma análise que vai se ater apenas ao aspecto do linguístico, né, mas vai investigar as razões que estão por trás, as razões históricas, sociais, né, econômicas que estão por trás das escolhas de determinados elementos que constituem o discurso, e também os incentivos, né? Foi o que eu quis ilustrar para vocês anteriormente. Então, dentro da análise do discurso, como a gente vai falar sobre métodos, né, conceitos importantes para a análise do discurso, eu selecionei aqui, não todos, porque não daria para falar sobre tudo, mas alguns conceitos fundamentais para a análise do discurso. O primeiro deles é o de discurso, evidentemente, né? O conceito de discurso, na perspectiva de Foucault, é um conjunto de enunciados na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva. É constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. O que isso significa, Ângela? Vejam só, a gente tem no discurso
um conjunto, né, de enunciados que tem origem no mesmo conjunto de ideias, de ideologias, que eu vou chamar aqui, que os autores chamam de formação discursiva, né? Então, a constituição de um discurso, a constituição desses enunciados, né, esse discurso ele vai se constituir com base em enunciados que bebem de uma mesma formação discursiva, ou seja, de um mesmo conjunto de ideologias, de ideias que vão permitir a construção de determinados enunciados, né? E esses enunciados, né, esse conjunto, esse discurso, ele existe ou ele se apoia em um determinado contexto, que são as condições de existência, né? Assim, o discurso engloba o texto e a ordenação das palavras, né? O texto que a gente poderia dizer que seria o material concreto, né, do discurso, né? Mas o discurso ele não envolve apenas isso. Ele vai envolver também o contexto histórico-social que revela a visão de mundo do sujeito e da sociedade da qual faz parte. Então, não é só a visão de mundo do indivíduo ou do sujeito, né? Não vou nem chamar de indivíduo, mas do sujeito que produz o discurso, mas também da sociedade na qual ele está inserido, né? E engloba também o sentido que se constrói a partir da relação entre texto e contexto sócio-histórico. Então, são os três elementos, né, que eu tentei ilustrar ao analisar o exemplo anterior e tento destacar aqui esses elementos como elementos que, ao analisarmos um discurso, precisam ser levados em consideração. O texto e a forma como se organizam as palavras, contexto histórico-social em que os enunciadores estão envolvidos e o sentido que se constrói a partir da relação entre texto e contexto sócio-histórico. Então, um outro conceito importante para a formação discursiva, o conceito de formação discursiva, para a análise do discurso francesa, né? É a formação discursiva, como eu estava falando anteriormente. Segundo Foucault, a formação discursiva envolve as regras do que pode ou não ser dito, ou que normalmente é dito numa determinada situação comunicativa. Então, nas palavras do autor, no caso em que se puder descrever entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade, uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações, diremos por convenções que se trata de uma formação discursiva. Então, a formação discursiva, ela, vamos dizer que é um espaço discursivo que vai determinar o que a gente pode ou não pode dizer, ou o que a gente diz, não é só o que a gente está permitido dizer, porque há determinados contextos em que nós não poderíamos utilizar determinadas expressões, porque elas seriam expressões ofensivas, expressões que seriam desrespeitosas, mas mesmo assim há pessoas que utilizam. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, ou o discurso que elas produzem, né? Por exemplo, o discurso machista, que eu vou dar um exemplo disso à frente. Uma pessoa que elabora, ou que em seu discurso, ela emite enunciados que são machistas, isso acontece porque ela está imersa num espaço discursivo em que aquela ideologia machista é presente, né? Então, uma pessoa que pertence a esse universo discursivo, né, que seria a formação discursiva, ela vai, mesmo sem querer,
mesmo que ela diga, eu não sou machista, porque é importante perceber que as pessoas, muitas vezes, né, quando são classificadas como machistas ou não, elas muitas vezes dizem, não, eu não sou machista, um homem, por exemplo, não, eu respeito minha esposa, mas o fato é que é possível enxergar, identificar no seu discurso uma forma de expressão que revela um discurso que remete a uma ideologia que é machista. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu espero que a gente possa passar. Eu vou só dar uma pausa aqui. Eu acho que todo mundo viu esse episódio, né, que aconteceu essa semana com a ministra Marina Silva, em que o discurso do presidente da comissão, né, na qual ela estava participando ali desse encontro, né, a Comissão de Infraestrutura, ele vamos dizer que tem uma postura, embora diga que não, mas ele tem uma postura que é machista. O som não está saindo. Não? Não está saindo, Não, eu não estou ouvindo, não. Ah, que pena. Como será que eu resolvo aqui? Deixa eu ver se eu vou tirar meu fone de ouvido para ver se ele consegue ouvir por aqui. Eu vou tentar novamente. Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. É um governo de frente. Rogério, e agora? Dá para escutar? Tá? Então, vou colocar. Senador Chico Rodrigues. Ditadura, que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Senhor, mas eu não vou me intimidar. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente, todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou me respeitando. Me respeite. Senhor presidente, me respeite, ministro. Me respeite. Você põe no teu lugar. Vossa Excelência falar. Senhor presidente! Ministro, presidente! Não venha me falar. Não venha me ministro está. Que desrespeito é esse com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. Vossa Excelência está atribuindo a isso como sexista. Não sou sexista. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu lugar, presidente. Bom, voltando para cá, Rogério, deu para ouvir direitinho? Deu para ouvir? Pronto. Deu sim, deu para ouvir. Ok. Eu vou voltar à apresentação. Bom, o que acontece aqui, né? Como é que a gente pode olhar atentamente, do ponto de vista da análise do discurso francesa, o episódio envolvendo a ministra Marina Silva e o senador Marcos Rogério, né? Então, o que acontece? A gente tem ali, né, um discurso que é produzido pelo senador Marcos Rogério, e do outro lado, um discurso produzido pela Marina Silva. A gente percebe muito claramente que eles são, né, de formações discursivas bem distintas, né? O que acontece com o que faz o senador Marcos Rogério, né? Ele tenta, né, ao falar com a ministra Marina Silva, ele tenta desqualificá-la, chamando-a de mal educada,
o que sugere que ela seja uma descompensada, né? Normalmente, esse é um discurso muito machista, muito desenvolvido, às vezes, por quem é machista, né? Às vezes, normalmente, quem é machista gosta muito de classificar a mulher como descompensada ou desequilibrada, né? Então, ele chama a ministra de mal educada nessa perspectiva de tentar diminuí-la, né? E ao tentar diminuí-la, ele busca tirar a sua autonomia ou a sua autoridade, ao dizer que ela fique em seu lugar, né? Ele diz, fique em seu lugar, né? Como se ela fosse menor que ele, né? Ou como se o fato de ser mulher devesse e obrigasse a ficar em seu lugar. Então, é um discurso que pelos elementos, né, as frases utilizadas pelo senador Marcos Rogério revelam um pertencimento à formação discursiva machista, porque ele busca diminuir a mulher, julgando-a como incapaz para assumir determinados posicionamentos ou cargos. Dificilmente ele diria as mesmas frases com um homem, né? Esse é um posicionamento muito comum com mulheres, né? numa tentativa de impor-se em relação à mulher, né? Por isso, uma formação discursiva machista. E ele, evidentemente, vai se posicionar como contrário a isso, mas a análise do discurso, os elementos que nós identificamos aqui, né, os elementos, né, que é o mal educada, que é uma adjetivação que ele faz em relação à ministra, né, o contexto, a própria pertencimento desse ministro a um determinado partido que é contrário ao partido da ministra ou ao governo Lula, né? Ele se posiciona muito fortemente como um homem machista, né? Então, um outro conceito, eu dei o exemplo só para ilustrar o que seria uma formação discursiva, né? A ideia ali foi mostrar a vocês o que é uma formação discursiva e como isso se revela, né? Quando você pertence a uma determinada formação discursiva, ao produzir determinados discursos, você, querendo ou não, revela-se, expõe, ilustra, né? Mesmo que você diga, por outro lado, que não está fazendo isso. Então, um outro conceito importante para a análise do discurso francesa é o conceito de sujeito. Estou aqui vendo o meu tempo, porque vou tentar correr um pouquinho, que a gente precisa terminar às 8 horas. Então, vejam, o conceito de sujeito na AD é que esse é uma construção. O sujeito, ele é uma construção discursiva. Ele não é um sujeito antes do discurso, ele se constitui no discurso. Então, a AD rejeita a ideia de que o sujeito existe antes, né? Ou de que o sujeito tenha vontades próprias, ou que seja um indivíduo consciente, responsável pelo que diz. Na verdade, na perspectiva da AD, o sujeito ele é atravessado e interpelado pela ideologia, como eu vou falar mais embaixo. Então, o discurso pode assumir o indivíduo, né? Uma coisa importante destacar é que a gente tem, de um lado, o indivíduo, do outro lado, o sujeito. Então, um indivíduo, ele pode assumir diversas posições dentro de um discurso, né? Para a AD, o sujeito, não o indivíduo, mas o sujeito, que é essa posição que eu assumo dentro do discurso. No caso de Marina, ela é uma ministra, né? Então, uma posição, né, de sujeito que ela assume ali, sobretudo naquele espaço para o qual ela foi convidada para conversar, dialogar com os senadores. Então, para a D, o sujeito é interpelado pela ideologia. O que isso significa? Isso significa dizer que o sujeito é determinado pela ideologia e se constitui como tal no discurso. Então, ele vai, né, ele vai ali dentro assumindo uma determinada postura e
ele vai se constituir no discurso. Mesmo que o indivíduo diga, eu não sou machista, mas a ideologia atravessa o discurso dele. E ele vai se revelar como um sujeito machista, como no caso do que a gente viu anteriormente. Sendo, portanto, um sujeito, né? Ele é um sujeito que se constrói discursivamente. Então, uma pessoa pode até dizer, eu não sou machista, mas durante o discurso, ele se revela, porque a ideologia atravessa o seu próprio discurso. Eu trouxe, mais à frente eu vou mostrar um outro exemplo sobre isso, né? A AD diferencia o indivíduo do sujeito, indivíduo, ser humano, com características biológicas, que nasce, cresce e morre, né? Psicológicas, que pensa e reage ao meio ambiente, e sociais, o ser humano relaciona-se com outros seres, né? E o sujeito, que é simbólico, ou seja, enxerga o mundo por meio da linguagem, submetendo-se a ela, é histórico, assume características socio-históricas do ambiente em que vive. Isso é muito importante, né? E é ideológico, porque ele é atravessado pela ideologia, assumindo crenças e valores do grupo social em que está inserido, né? Então, a gente sempre, né, como sujeito, ao falar sobre algo, nós falamos por meio da linguagem, né? Tudo, na verdade, é construído e desenvolvido por meio da linguagem, né? Sempre ao me referir a um determinado acontecimento, uma determinada pessoa, um determinado assunto, tudo eu me refiro por meio da linguagem, né? Então, o contexto em que eu vivo, em que eu cresço, ele vai determinar características socio-históricas desse sujeito, né? Uma coisa, se você nasce, por exemplo, no Brasil, você assume características socio-históricas que são diferentes de uma pessoa que nasceu na Índia, de uma pessoa que nasceu na África do Sul, e assim sucessivamente, né? E a ideologia são as crenças e valores de um determinado grupo que vai atravessar esse sujeito, né? Então, um indivíduo, ele assume-se sujeito em determinadas situações. Quando vai, por exemplo? Mas nunca vou abrir. Vou mostrar aqui... Rogéria, eu peço para você me dizer se está o áudio, né? Se está ok, viu? Sim, tá bom. Mas nunca vou abrir mão da luta. Não é pelo fato de tá indo o som? Tá indo o som. Ser mulher que eu vou deixar que as pessoas atribuam a mim coisas que eu não disse. Ministra Marina, que bom encontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo a ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, estou falando com a mulher. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Por que o senhor não me respeita como ministra? O senhor disse que ia me encontrar. O senhor disse que ia me encontrar. Esse é um episódio muito triste, né, da política brasileira recente, né, em que a gente tem um senador desrespeitando uma ministra mulher, né, e o desrespeito é aí sobre a mulher e sobre a ministra, evidentemente, né, e ele tenta disfarçar isso, né. Mas por que eu trago esse exemplo aqui? Para mostrar a vocês, né, que ao tentar distinguir a mulher da ministra, o senador tenta criar a ilusão de que considera o indivíduo mulher, né? Mas expressa um desrespeito pelo papel assumido pela Marina Silva e deslegitimando a sua capacidade de, como mulher, ser ministra de Estado. Na verdade, ao fazer, né, ao dizer que não considera a ministra, né, ele, de alguma forma, ele constrói essa ideia, né, de que a ministra não é capaz, né, sobretudo por ser mulher, né? O discurso do Senado, Plínio Valério, que já em outro momento já se referiu à ministra, dizendo que tinha vontade de enforcá-la, né? O discurso do senador, faltou um R aqui,
Plínio Valério evidencia como ele é atravessado por uma ideologia machista que normalmente é carregado de desrespeito contra mulheres, né? Então, a gente teve aqui, achei bem interessante esse exemplo, porque o Plínio Valério, ele faz referência aos papéis da ministra, né? O papel de mulher, o papel de ministra, como se isso fosse indissociável, né? A gente não está aqui, ao falar sobre a mulher, assim, que é um papel social também, e é um papel de luta, né? Das mulheres que se representam também na ministra, né? Que chega a assumir um cargo importante, ela nos representa de alguma forma. Ele tenta separar, como se isso fosse possível, né? Para deslegitimar a ministra Marina Silva. Esse foi um exemplo, né, dessa questão do papel de sujeito que a ministra quis ilustrar, como a ministra Marina Silva é uma posição de sujeito que ela assume ali dentro, né? E a mulher também é uma posição de sujeito que ela assume, então, que são indissociáveis, na verdade, pelo que ela representa para toda uma comunidade feminina. Um outro conceito, eu vou me encaminhando para terminar, viu, Rogéria? Vou falar só sobre a questão da ideologia, que a ideologia, que é um outro conceito muito importante dentro da análise do discurso francesa, né? A ideologia é um conjunto de representações dominantes de uma determinada classe dentro da sociedade. Como existem várias classes, várias ideologias estão permanentemente em confronto na sociedade. A ideologia é, pois, a visão de mundo de determinada classe, a maneira como ela representa a ordem social. E, assim, como é importante destacar aqui, porque muitas vezes a gente vê determinadas pessoas que, numa perspectiva ideológica, falam de escola sem partido ou escola sem ideologia, como se elas também não tivessem ideologias. Na verdade, a ideologia, ela existe em todas as classes, né? Agora, elas estão em constante enfrentamento dentro da sociedade, né? Algumas ideologias, dependendo dos sujeitos que a defendem, elas têm uma hegemonia maior do que outra. E é por isso que, em determinados momentos, a gente precisa ter grupos que lutem, né? Porque grupos minoritários, eles vão ter uma voz, vamos dizer, mais fraca, e precisa que a sociedade lute por eles, né? Porque há uma ideologia dominante de grupos mais poderosos, sobretudo um grupo que é economicamente mais favorecido, certo? Pronto, essa foi a parte, Rogéria, que é sobre a análise do discurso francesa. Por conta do tempo, eu não vou falar sobre a parte da análise crítica, né? Mas eu sei também que vocês vão ter um momento para discutir a análise crítica, né, em um outro curso, então isso não vai ficar prejudicado, porque vocês vão poder discutir até de forma mais aprofundada a questão da análise crítica, certo? Sim. E é isso, eu parei um pouquinho aqui para a gente poder conversar, se você tiver algumas perguntas. Eu tenho uma perguntinha aqui, porque eu acredito que muitas pessoas trabalham com a análise do discurso, seja linha francesa ou análise do discurso crítico. Então, eu gostaria de saber de que forma os conceitos apresentados até agora pode ser utilizado como categoria de análise ou categoria teórico-metodológica, dentro da pesquisa que a pessoa se propõe a desenvolver. E outra coisa importante também, como que a gente poderia utilizar a análise do discurso de linha francesa para contribuir para a pesquisa, por exemplo, dentro do ambiente acadêmico, dentro dos estudos de direitos humanos.
como que a linha francesa pode contribuir para os estudos dos direitos humanos? Bom, eu vou pegar a primeira pergunta e depois vou para a segunda pergunta. Veja, a primeira pergunta que fala sobre a questão das categorias teóricas metodológicas, né? Todos esses conceitos que eu apresentei aí para vocês, né, como o conceito de discurso, o conceito de sujeito, de ideologia, de formação discursiva, todos eles são conceitos, ou seja, são teoria, mas são também categorias metodológicas de investigação, entende? Então, eu posso me debruçar, em termos de análise, né? Eu posso me debruçar sobre a formação discursiva, investigando quais são as ideologias que perpassam esse grupo social, né? Eu posso investigar, por exemplo, a posição sujeito que é assumida por determinados indivíduos em dados contextos sociais, sempre fazendo uma análise, evidentemente, que permita uma integração entre o que é linguístico ou textual, que isso é importante destacar, né? Às vezes a análise do discurso ela é muito criticada por fazer uma discussão muito mais social, crítica, né? Porque durante muito tempo a linguística ficou muito na análise puramente da palavra ou da frase, e a gente percebe como esses aspectos sociais, históricos, eles, na verdade, determinam a formação do discurso. Então, eles são muito importantes. Mas, claro, que eu posso, ao fazer uma análise desses elementos sociais, né, históricos, que são fundamentais para a construção do sentido, que se constrói, né, que se revela nos discursos, eu vou partir de pistas linguísticas, pistas textuais que estão ali postas, né, dentro do discurso. Foi o que eu tentei ilustrar como um só, que é um elemento, um advérbio, né, naquele enunciado que a gente viu da manchete sobre Milei, né, falando sobre como a economia da Argentina retraiu, mas aí o produtor do texto, ele meio que ameniza, né, o insucesso, na verdade, da economia argentina, né? Então, ele tenta... Então, são pistas linguísticas que a gente vai... Então, é preciso estudar um pouco, realmente, questões de vocabulário, né? Questões... Dentro da análise crítica do discurso também se destaca muito essa questão, né? Mas na análise do discurso francesa, isso também é levado em consideração. A outra pergunta foi sobre como os estudos da análise do discurso podem contribuir, né, para os estudos de direitos humanos. Eu acho que é muito importante, assim, olha, eu vou falar rapidamente aqui sobre uma distinção, e é bem rapidamente mesmo, entre a análise do discurso francês e a análise crítica do discurso. Eu acho que para o estudo, as duas dão conta, né, de estudar direitos humanos, as duas dão conta. A questão é que a análise do discurso crítica, né, ela assume-se, vamos dizer que ela toma um partido, entende? Ela se posiciona, ela tem uma intenção de se posicionar. Enquanto a análise do discurso francesa, ela tenta fazer uma análise que considera a ideologia, que considera o contexto, e que, portanto, é completa também na minha perspectiva, eu acho, mas ela tenta afastar-se para fazer uma análise isenta, né? Uma análise mais, vamos dizer assim, científica, né? Porque, às vezes, quando a gente se posiciona muito fortemente, aí a gente termina sendo taxado de partidário, né? Ou de que... então, a análise do discurso francesa, ela vai permitir revelar muitos discursos que estão encobertos, né? E eu acho que os direitos humanos se preocupam muito com isso, né? Por defender os direitos da sociedade, dos indivíduos na sociedade, e investigar discursos que muitas vezes são mascarados,
né? Então, a análise do discurso francesa, ela permite fazer isso, porque ela vai, na verdade, é como tirar um véu que está encobrindo, né? Ou uma névoa que está encobrindo o que está por trás, né? Que é a realidade. Então, eu acho que ela permite fazer isso, embora eu particularmente, eu gosto mais da análise crítica, porque eu acho assim, que a postura e o posicionamento é aberto, né? Que não é possível, mesmo que a gente faça uma análise do discurso francesa, nós temos essa questão do posicionamento sempre vai existir, mesmo que eu não faça abertamente, né? Mas a análise crítica, ela se posiciona muito abertamente. Espero ter respondido. Obrigada. Respondeu, obrigada, professora. Eu costumo dizer o seguinte: quem experimentou da análise do discurso, seja de linha francesa ou análise do discurso crítica, nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais. Você vai ver um mundo diferente. Não tem como ser a mesma. Eu trabalhei com a análise do discurso crítica de Ferkel no meu mestrado e eu sou muito feliz por isso, muito, muito feliz por isso, e pretendo continuar minha pesquisa trabalhando justamente com... É claro que não é para os fracos não, né, professora? Porque é bem provocativo. Tem que ter coragem, tem que ser corajoso. Mas nós que estamos aqui dentro desse programa de direitos humanos, porque o Capacita está dentro de um projeto do direitos humanos, né? Nós naturalmente, já estamos preparados para questões mais de combate. Então, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, estou muito feliz do pessoal estar participando, tem um pessoal aí reagindo no chat. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a presença da professora Ângela. É uma pena a gente ter só alguns poucos minutos, não é? Eu gostaria de convidar o pessoal para reagir no chat. Se tiver perguntas, fiquem à vontade. Eu posso depois encaminhar posteriormente à professora. E eu gostaria de fechar agora no momento com a palavra da professora para encerrar a nossa transmissão e comunicar para vocês que daqui 2 semanas, eu acredito que é 2 semanas, tem mais um encontro para falar só de análise do discurso. E aí a gente vai fechar um pouquinho mais, dar uma atenção maior para a análise do discurso crítica. Então, pessoal, muito obrigada, muito obrigado. Esse projeto maravilhoso do Capacita DH, muito obrigada. Aí a professora Ângela, mais uma vez, a senhora está com a palavra, fica à vontade. Rogério, eu que agradeço pelo convite, né, e dizer da alegria de ver vocês nessa luta. Eu acho que nós estamos vivendo tempos muito sombrios, né, mas nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos de pessoas que lutem, que analisem discursos e que saiam, né, para defender todos aqueles que se sentem, né, desrespeitados, menosprezados na nossa sociedade. Que, infelizmente, nós temos tido cada vez mais exemplos negativos, como os exemplos que a gente viu, né, nos exemplos que eu mostrei aqui, de desrespeito a uma ministra de Estado. Imagina um cidadão comum, né, o que pode passar no dia a dia. Por isso que é tão importante que nós tenhamos grupos como o de vocês, que esteja pronto para estudar e defender todos aqueles que muitas vezes não têm voz e que precisam realmente de outras pessoas que possam ajudar nessa resistência, né? Nessa luta, nessa resistência constante. A Ana Maria, muito obrigada. A Tawane, boa noite. Weisler Matozinhos de Moura, uma vergonha para a nação, comentando aí sobre a interferência lá da nossa ministra. Ana Maria de Oliveira também está comentando aí um machista expresso e declarado. Ana Maria, novamente, professora Ângela, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Felizmente, pessoal, o tempo é curto, mas
valeu muito. Para mim, foi gratidão, porque por mais que você estude sobre análise do discurso, o conteúdo é infinito. Então, eu quero agradecer mais uma vez e encerrar a transmissão, né? E passar a palavra aí para o pessoal da produção, que já me comunicou aqui que a gente precisa encerrar agora às 20 horas. Tudo bem? Muito obrigada.